O meu nome é Vili, para quem não conhece. Eu e a Maria participamos do Ministério de Casais e também participamos de um grupo de pessoas que ensinam, aconselham os noivos naquele período que antecede o casamento. Uma das coisas que é interessante nesse grupo é que, apesar de existir uma tremenda insistência para que o pessoal venha com o tempo participar dessa avaliação, não é uma avaliação que tem o objetivo de aprovar ou reprovar quem quer que seja, mas é uma oportunidade para os noivos avaliarem se eles estão, de fato, prontos para a vida conjugal. E é interessante que o pessoal deixa para a última hora. É muito comum a gente perceber que vão se casar assim, em pouco tempo, talvez alguns meses, e nós vamos ver ao longo do dia de hoje, inclusive, que, sem dúvida, o tempo às vezes é muito pequeno para eles fazerem alguns arranjos, alguns ajustes na expectativa que eles têm do que vem a ser vida de casal. Mas aqui é uma das oportunidades, ao longo desse curso, do pessoal perceber como é que está diante dessa questão e, eventualmente, tomar as providências necessárias para colocar o trem em cima do trilho, né? A pior coisa que existe, sem dúvida nenhuma, é você trocar o pneu do carro com o carro andando, né? E é o que muita gente faz. Deixa para... eu ajusto isso aí depois do casamento. Uma outra coisa que é muito comum é o pessoal não levar, eu vou falar não levar a sério, mas eu quero dizer que subavalia a capacidade que eles têm de colocar as coisas em ordem, de tal forma que esse relacionamento novo, a partir da data de casamento, vai produzir na vida deles. Tem coisas que são, às vezes, explosivas. Tem coisas que a gente percebe antes de casar, que já tem ali um potencial de confusão, e o pessoal ignora isso e bora para frente, né? Dá para consertar, trocar o pneu com o carro andando. E depois vamos ver que não dá. Mas passado um tempo, muitas vezes, e a gente avisa esses casais do que está acontecendo, e eles insistem que dá para tocar, não tem o que fazer, você tem que dar para tocar. Depois de pouco tempo, raramente depois de alguns meses, mas quase sempre depois de alguns anos, 3, 4, 5 anos, a Maria tem um encontro marcado com eles, né? Por iniciativa deles. Estão tendo algum problema e, geralmente, quem procura a solução é a esposa. A Maria recebe. E uma das perguntas que a Maria faz diante dos problemas que são apresentados é como é que era antes de casar? E quase sempre a pessoa, né, a moça, responde. Quase sempre ela diz, era assim mesmo. Fala, pô, mas se era assim antes de casar, você casou desse jeito? Só que parece que existe um fetiche nisso aí, que as pessoas superestimam sua capacidade de enfrentar o problema, equacionar as questões e corrigir aquilo. Se o pessoal aproveitasse de fato aquilo que está sendo ensinado para questionar a possibilidade desse relacionamento conjugal dar certo lá para frente, se considerasse, já seria um grande avanço. Geralmente não considera, né, como eu estou te falando. Então, vai ter problema. Aproveite esse tempo. É um tempo em que você vai ter dúvida, é um tempo que você vai ter, não nessa aula só, mas em todas elas. Aproveite aquela dica que o Espírito Santo te dá para você notar que tem que ajustar alguma coisa, e tenha coragem, ajusta antes. Porque às vezes pode não dar certo e a sua vida de casado lá para frente vai ser uma complicação. Então, questione, é a sua oportunidade. Não despreze isso, ok? Então, o curso aquele lá, o cronograma está aí, nós estamos na terceira aula. Aqui tem
a proposta do curso e a pergunta do curso, né, qual é a nossa teologia do casamento? Tem uma série de detalhes na palavra de Deus que nos dão suporte para ou tomarmos uma precaução com relação ao que está pela frente, ou compararmos aquilo que está sendo apresentado como teologia com aquilo que você está vivendo, se é noivo, ou mesmo se é casado, a oportunidade de, né, opa, tem um obstáculo aqui, como é que eu resolvo isso? E desfrute desse tempo. Nós temos uma pessoa, o Dr. Sam Williams, que de tempos em tempos aparece por aqui, e ele é um especialista em aconselhamento para casais, na vida de casado. E uma das colocações, numa das aulas anteriores do Sam Williams, foi: qual é o problema do casamento? E ele mesmo responde naquela apostila, né? O casamento não tem problema. O problema são as pessoas. Simplesmente a teologia é isso, é isso, é isso. Aí você compara, olha, vê que não se encaixa e muitas vezes quer resolver na machadada. Vai machucar, vai doer. Muitas vezes as pessoas vão ter dificuldades para equacionar isso. Alguns vão passar a vida inteira com aquele problema sem resolver e vão perder a oportunidade de desfrutar de um relacionamento que é gostoso. Claro que tem problema. Todos nós temos problema, né? Se eu dissesse que não tenho problema, eu estaria mentindo, estaria vendendo para vocês uma ilusão. Eu vivo com a Maria como casado há 52 anos e conheço a Maria há 65 anos, desde que eu conversei com ela pela primeira vez. Eu posso dizer para você que dá para equacionar. Você não me conhece, mas não duvido do meu potencial de fazer estrago. Você não conhece com detalhes a Maria, mas eu sei, né, como ela é capaz também de produzir estrago. Mas pela graça de Deus, nós podemos dizer que nós, antes mesmo de sermos, de passarmos a condição de sermos filhos de Deus, nós pudemos desfrutar de direcionamento pelo Espírito de Deus, mesmo não sendo crentes, de uma forma tal que nós pudéssemos encontrar um caminho que não fosse traumático. Nós nunca tivemos problema grave. E eu falo isso com todo o temor, porque dá para sentir, principalmente depois que nós tivemos condição de entender o que o Espírito faz para nós, para cada um de nós, seja do ponto de vista preventivo, seja do ponto de vista corretivo. É só você não ser negligente, se interessar pelos princípios da palavra de Deus que regem todas as áreas da nossa vida, especialmente essa, e desfrutar daquilo que Ele tem para você. Olha aquilo que o Paulo fala a respeito do casamento. Vocês veem que eu não estou exagerando, né? Presta atenção nisso aqui. Quando o marido e a esposa reconhecem a sua condição de pecadores e admitem ser cada um o pior dos pecadores, conforme está na Bíblia, e se submetem à graça de Deus agindo em suas vidas, eles são conduzidos a colocar em prática o que também e que sabem acerca da vontade de Deus para o casamento. Olha o que o Paulo fala a esse respeito. Lá em 1 Coríntios 7, versículo 28 e 29, está escrito assim: se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupá-los. Ele está dizendo ali: você quer se casar? Vai em frente, é um negócio legal. Mas vai ter problema. Antes de conhecer as pessoas, guiado pelo Espírito, o Espírito está avisando: vai ter problema. O grande problema é o que você faz com essas advertências e com aquela matéria que está sendo colocada ali para te habilitar a resolver o problema, se prevenir do problema, passar pelo problema.
de uma maneira que agrade a Deus. Algumas pessoas tentam resolver isso no braço. Algumas pessoas tendem a resolver isso no grito. Algumas pessoas tendem a resolver esses problemas de uma forma a ignorar. O que eu não vejo não existe, então procuro ficar cego para o problema. Mas isso não resolve o problema. E o que Paulo está dizendo, vão sofrer angústia na carne. Algum de vocês aqui não passa por isso? Algum de vocês não tem essa dificuldade? É fácil lidar com o seu cônjuge? Não precisa levantar a mão. Tá certo? Mas não é fácil. Para alguns o mesmo problema para alguns é muito grave, para outras pessoas tira de letra, mas o problema está lá e tem que ser encarado. À medida que você vai obtendo conhecimento da palavra de Deus e das doutrinas envolvidas, bíblicas, né, envolvidas nisso, à medida que você faz isso, você vai ficando apto a serem conformados conforme a vontade de Deus, a vontade do Espírito. Como é que eu vou colocar esse conhecimento em prática? É fácil, né? Você começa a tentar colocar na sua vida e procurar de fato colocar na sua vida essa teologia em atitudes, palavras, comportamentos que, antes de mais nada, glorificam a Deus e trazem satisfação ao casal. Não existe nada nesses princípios que possa ser considerado algo que, de alguma maneira, vai causar problema. Pode ser que, nos primeiros momentos, para ajuste dessa situação, por conta de alguns serem mais ligeiros na forma de perceber e absorver e colocar em prática na sua vida, outros são mais tardios em conduzir isso. Mas, se você, de fato, investir em colocar princípios da palavra de Deus no seu relacionamento conjugal, eu posso lhe dizer que é certo que as coisas vão caminhar para se ajustar. É uma questão de você se manter fiel, disciplinadamente comprometido com aplicar os princípios. É verdade que muitas vezes você vai olhar para o princípio e vai dizer assim, é muito difícil. De uma certa forma é quase que impossível. Imagina você aconselhando alguém que está passando por um problema de adultério. Não é fácil. A sensação de rejeição, aqueles sentimentos de traição, de perda, de dor que a pessoa que foi traída se sente, ou acaba sentindo. Mas se aplicar os princípios da palavra de Deus, Deus nos capacita, através do Espírito, de superar aquelas dificuldades. É uma dificuldade. É que nem alguém que leva um tiro, ou uma facada, né, no peito. Você foi salvo da morte, não morreu, passa um tempo no hospital, se recupera, e até perdoa a tentativa de assassinato, mas é inevitável. Toda vez que você sai do banho e fica em frente ao espelho para se enxugar, você vê a cicatriz. E muitas vezes demora muito tempo para você olhar para aquilo de uma maneira natural. Aquela cicatriz sempre vai te remeter ao que aconteceu. Mas você, ao longo do tempo, aplicando princípios da palavra de Deus, conforme nós estamos vendo em termos de investir nessa teologia, você olha para aquilo e, com o tempo, você passa a tratar daquilo de uma forma natural. Aquilo não tem mais poder sobre você em termos de fazer se entristecer ou coisa assim. Usei o exemplo do adultério como podia ter pego qualquer outra. Mas me parece que coisas que nem o adultério são marcantes na vida das pessoas. E é difícil, muitas vezes, você conseguir superar essa lembrança amarga. Mas o Espírito de Deus, ele é capaz de fazer isso. Da nossa parte, o que nós temos que fazer é andar dentro das orientações que a palavra de Deus tem. Como é que eu trato disso na palavra de Deus? Como é que eu perdoo? Como é que eu vivo com esse fantasma aqui? De vez em quando cisma de me atropelar. Algumas atitudes necessárias para você aplicar a sabedoria de Deus no seu casamento, né? A primeira delas é humildade. O conselho aqui é suspeite de você mesmo.
Nada façais, o texto de Filipenses 2, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que significa isso? Você pode olhar para determinadas situações no seu relacionamento e dizer assim, eu tenho direito. Afinal de contas, aonde está escrito na Bíblia que você tem direito de ficar indignado, irritado ou procurar retalhar o seu cônjuge se estiver passando por uma situação de adultério? Se estiver passando por uma situação de um fracasso qualquer? Se você estiver passando por uma situação de desapontamento, com qualquer coisa? Nada façais por partidarismo. Por que partidarismo? Porque eu estou defendendo a minha parte. Isso não é legítimo do ponto de vista bíblico. Dá para entender a dificuldade, mas não é legítimo. Nada façais por partidarismo, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Isso é loucura para quem não é filho de Deus. Mas o texto, ele não está dizendo para você como uma sugestão. O texto está falando em termos de uma direção. Faça assim. Abra mão disso. Porque senão, isso vira uma arma que vai ficar te ferindo toda hora e te impedindo de desfrutar o que o teu casamento tem de legal. Não é uma licença para pecar. Não é uma licença para você conceder ao seu cônjuge para fazer o que ele quiser e depois chegar na hora você fala, tá, deixa para lá, ó, o texto está dizendo, né? Você não tem o direito de estar reclamando, de estar considerando que você foi traído, etc. Abra mão disso. O Espírito de Deus é suficiente para cuidar do seu coração, das dificuldades que você tem. Graças a Deus nós não passamos por experiência assim, eu e a Maria, mas passamos por outras. E podemos garantir para vocês que Deus é fiel a ponto de sanar qualquer dificuldade semelhante a essa, grande ou pequena. E você está aberto a ouvir o que o Espírito te fala. E conduzir a sua vida da perspectiva do Espírito, não da sua. De retaliação, qualquer que seja o pecado que está sendo tratado ali. Na nossa vida cristã é muito importante a gente suspeitar de nós mesmos. Nós precisamos suspeitar de qualquer pretensão de justiça que nós trazemos ao nosso relacionamento com Deus. Nós confiamos somente em Jesus Cristo e o mérito é totalmente dele. Tudo é possível com relação ao tratamento do pecado por conta do que ele fez na cruz em nosso lugar. Afirmar a justiça própria, você fez isso, mas eu não fiz, né? Você me deve, só vai aumentar o racha, só vai aumentar a dificuldade, só vai aumentar ou vai diminuir a ponte que conduz de uma margem a outra e vai aumentar a profundidade, muitas vezes, daquele vale, né? E o medo e o risco de não passar por aquilo da forma como o Senhor quer. O mérito dessa superação é dele. Ainda que eu consiga superar isso, eu não posso olhar para isso de uma maneira, como é que eu posso dizer, não é egoísmo, mas de uma maneira onde você percebe que aquilo caiu no teu colo, você não teve como resolver na sua própria capacidade, por mais maduro que você seja. Você depende do Espírito, num primeiro momento, para compreender o fenômeno espiritual que trata daquele problema, num segundo momento, ter coragem e condições de aplicar aquilo na sua vida. Algumas pessoas ou as circunstâncias vão dizer para você, não seja bobo, não seja boba, né? Não, perdeu a confiança. Não é assim. Se eu conheço o princípio, se eu sei quem garante isso, é assim. E se eu tiver coragem de aplicar, o conserto vai estar disponível. Eu tenho que olhar primeiro para as nossas motivações do casamento, e eu vou ler fora do slide, porque eu perdi os slides onde isso estava gravado.
E não sei se vocês já passaram por isso, mas eu não salvei na hora certa, e quando eu mexi, eu não percebi, aquilo foi embora. Então, se você pegar na sua Bíblia, a gente podemos ver juntos, eu queria que você lesse o texto junto comigo de 1 Coríntios 10. Pode ser assim? Todo mundo abriu aí? Todo mundo tem? O texto diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ele está falando do povo de Israel que saiu do Egito, que estava no deserto, e ele vai falar aqui a respeito do suprimento de água, a respeito de uma série de coisas que Deus estava graciosamente suprindo para aquele povo, e o povo vai responder mal, como você vai ver no fim, né? Todos estiveram sob a nuvem e todos estiveram sobre o mar. Se você for olhar, o texto que fala que tinha uma nuvem que seguia isso, não vai dar tempo de ver aqui, você anota aí, é Êxodo 13, 21 e 22. Havia aquele povo todo andando no deserto e tinha uma nuvem que andava acompanhando a movimentação deles, de tal forma que eles não passassem pelo desconforto daquele sol inclemente o dia inteiro, todo dia. Não significa que, ou pelo menos nós temos que imaginar, se nós lembrarmos de que saíram do Egito, alguns estimam em alguns milhões de pessoas, outros alguns centenas de milhares, não vamos discutir isso agora. Muita gente. A logística para esse negócio andar pelo deserto não era fácil, então não era que eles andavam todo dia, mas muitos dias ficavam parados. Mas assim, estavam sempre expostos àquele sol, e o que acontece é que Deus proveu para eles a nuvem para proteger. E todos passaram pelo mar. O texto está lá em... Em Êxodo 14, 22 a 29, quando eles saíram do Egito, lembra? Eles chegaram na beira do Mar Vermelho, eles podiam ter ficado para trás e o exército do faraó ia matar. E para frente tinha o mar, e como é que faz? E o povo começou a reclamar de Moisés, e o Senhor falou para Moisés, pisa, vai em frente. E o mar se abriu. A descrição do mar se abrindo é impressionante, assim, era como se tivesse a descrição é de uma parede de água, e eles conseguiram passar por ali com o pé seco. E isso, Paulo está dizendo aqui, que eles foram com isso batizados, tanto na nuvem como no mar, a respeito de Moisés. Coisas impressionantes aconteciam. Era para ter percebido o cuidado de Deus com aquele pessoal. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, lembra do maná? Que o seguia. E ele fala, a pedra era Cristo, a pedra que provia água. Imagina uma rocha. Você está com o teu acampamento montado, tem uma rocha ali e a rocha está brotando água. Você resolve sair dali, por orientação de Deus, e andar alguns quilômetros para frente, e no dia seguinte você acorda de manhã e a rocha está ali. E aí passa mais um tempo ali, fica naquele lugar atendendo uma necessidade qualquer, logística, começa a andar de novo, passa alguns quilômetros, você monta um acampamento, vai dormir, e no dia seguinte a rocha está lá. Era um milagre. São coisas que estavam na cara das pessoas perceber, e elas sistematicamente se comportavam como quem não está se importando com o que está acontecendo ali. Aquilo não significa nada. Quanto disso nós temos na nossa vida? Vendo Deus agir de maneira miraculosa para determinadas circunstâncias, onde a gente percebe o cuidado de Deus com a nossa vida, no nosso relacionamento conjugal. A gente percebe Deus dirigindo e cuidando de uma série de detalhes para que a gente possa desfrutar de um bom relacionamento, e a gente ignora. É a mesma coisa. Ele diz assim no versículo 6, e essas coisas, esses exemplos que nós mencionamos aqui agora, se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram.
apesar de estarem sendo favorecidos por um cuidado especial de Deus, eles não reconheceram a intervenção de Deus. E ele está dizendo aqui, esses acontecimentos se tornaram exemplos. Ignorar isso, desprezar isso, vai ter uma consequência na vida deles que para nós tem que ser de exemplo. Se você sistematicamente resistir aos benefícios que o Espírito Santo dá para você de te suprir em qualquer circunstância na sua vida conjugal, você vai viver desfrutando das consequências disso. Essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Olha o diagnóstico do que estava acontecendo ali. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Como está escrito, o povo sentou-se para comer, beber, levantou para divertir-se, e ele chama atenção, não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Lá Deus agiu energicamente. No nosso tempo, hoje, Deus pode agir de forma diferente com cada um de nós. Mas longe de você a possibilidade de ser tratado com essa intensidade que Deus aplicou na vida deles. A gente não valoriza isso. Às vezes Deus está exercendo em nós a sua misericórdia, que precede a graça. A misericórdia sempre precede a graça. E nós vamos ver isso já já. Até aconteceu comigo algumas vezes, né? De constatar, eu fazia assim e Deus nunca me disciplinou intensamente por causa disso. Ele esperou o momento da percepção do erro que estava sendo cometido e deu a oportunidade de colocar aquilo em ordem, de fazer aquilo ser reparado. Quando eu estou diante de situações que exigem uma avaliação da minha parte, e muitas vezes isso pode significar eu ter uma perda por conta de não ver um direito qualquer reconhecido, mas eu vou fazer isso para o outro que fez esse mal para mim, eu vou tomar a iniciativa de estar respondendo, né, também com um detalhe de exercício de misericórdia, vai sim. Porque se você não fizer, você perde a oportunidade de ser abençoado. E você está, de novo, exercendo o seu direito de sofrer, de viver com aquele negócio te atormentando, te assombrando dia e noite, o tempo todo. Uma das coisas que eu posso e devo avaliar, assim, o que eu vou ganhar ou perder com isso? Se eu perdoar, se eu não exercer o meu direito, entre aspas, né, de retalhar, o que eu vou ganhar com isso? E se você for fazer uma avaliação sincera e honesta, você não vai ganhar nada. Na realidade, você vai perder. Você vai viver em tormento o tempo todo. Você vai viver uma vida miserável. Mas se você atender o princípio bíblico, a palavra promete intensamente que você vai desfrutar do alívio do peso que aquela situação te proporciona. É só você começar a experimentar. É interessante, muitas vezes num aconselhamento, isso acontece com a gente. Você está tratando com a pessoa e diante de uma constatação assim, a pessoa acha que vai perder alguma coisa e defende aquela posição. Mas ela se sente livre toda vez que decide abrir mão de exercer aquele direito e começar um processo de restauração. Você quer falar alguma coisa disso? É uma situação, né, que às vezes, né, a pessoa defende, né, que tem que se defender, que tem que colocar a sua posição,
e quer ganhar a questão, ele vai fazer o quê com aquilo? Você vai ganhar uma medalha e vai colocar na parede? E perdeu a questão com o seu marido? Perdeu a questão, né? Você perde a razão por exagerar no argumento? Não valeu a pena. Eu tenho atendido uma moça que ela tem muitas medalhas penduradas. O casamento dela é o desejo de vencer a questão, de ganhar por ganhar, dar a última palavra. Né? A gente comentou. Se apresentar como superior, sou melhor que você. E faz o que com a medalha? Pendura na parede, depois olha. Só que não resolve seu problema, agrava. Então, são questões que a gente tem. Você vai dizer, tá bom, né? Aqui parece ser um negócio jóia, legal, tem muita coisa importante envolvida, mas isso tem que se refletir na sua vida todo dia. Uma coisa a lembrar, né? Isso vale quando não tem princípio. Se tiver princípio, tem que reafirmar. Se for princípio bíblico, não tem medalha. Tem princípio. Aí a gente não pode retirar o argumento. Princípio a gente não discute. Princípio a gente obedece. Tem que falar isso bem alto. Princípio a gente obedece. Você viu só? Obrigado. Eu aceito de bom grado as suas orações. Quem conhece a Maria sabe que ela é dureza. Não fosse a diferença de estatura, eu estaria perdido. E não, eu posso olhar para um princípio que tem que ser aplicado para resolver aquela situação e até fazer uma avaliação. O que eu vou ganhar? O que eu vou perder com isso? Né? A segunda coisa a considerar, o que é que meu cônjuge vai ganhar ou perder com a minha manifestação? Se ela for adequada ou se ela não for adequada. Eu posso comprometer muita coisa. Eu posso adiar por muito tempo uma solução que agrade a Deus e que possa beneficiar o nosso relacionamento de uma maneira que agrade a Deus. E, finalmente, eu posso olhar para essa alternativa e considerar o que nós iremos ganhar ou perder se eu insistir naquele ponto. Não tem que ser assim, objetivo. A Maria lembrou, princípio a gente não discute. Não discute se serve ou se não serve. Princípio é princípio. Princípio tem que ser obedecido. E toda desobediência a princípio traz consequências doloridas. A ponto, muitas vezes, de você insistir tanto naquilo, e a palavra de Deus tem um exemplo para isso, né, que você acaba criando um calo naquela situação, ou seja, você acaba criando uma superfície insensível. O princípio continua sendo contrariado e você nem percebe mais. E, portanto, você deixa de desfrutar de benefícios da palavra de Deus. Tudo isso por quê? Porque você ignora a teologia, ou na forma total, ou em determinados pontos, né? Você ignora a teologia que tem que ser aplicada ao casamento. É preciso conhecer isso. Alguns de nós já são maduros o suficiente, alguns de nós vieram de outras igrejas onde esses princípios são ensinados, já estão preparados já têm experiência de viver esse tipo de exercício, passando por esse exercício, mas muitos de nós estão se convertendo agora, nem sabem que isso está disponível. Outros tantos já viveram tanto nesse estado de letargia, né, que já nem percebe mais. Então, é a oportunidade de chamar a sua atenção. Desperta para isso. O Espírito de Deus tem prazer em te capacitar a superar qualquer dificuldade.
Interessante que a gente é capaz de pedir com toda intensidade para Deus curar qualquer moléstia nossa. Mas essas moléstias envolvendo essa área da nossa vida, eu aposto que quase ninguém pede. Estou fazendo algum exagero? Não olha para o geral que eu apresentei, olha para você mesmo. Quantas vezes você já orou pedindo para Deus restaurar alguma área do seu relacionamento conjugal? Quantas vezes você já orou pedindo para o Senhor restaurar o seu cônjuge de alguma coisa? É porque a oração não tem valor? É porque a oração não é eficaz? Ou porque a gente ignora esse princípio? Está disponível. Você pode desfrutar simplesmente reconhecendo essa disponibilidade do Senhor e aplicando. Você pode não conseguir, falar, mas como é que eu vou sair desse atoleiro? Começa pedindo para isso. Senhor, me capacita a perceber, a ter coragem de consertar essa área da minha vida. E começa por você. Não adianta você querer começar pela vida do outro que você vai ter problema. Você pode olhar para determinadas circunstâncias e até dizer, eu vou orar para que a minha esposa ou você, o meu marido, mude aqui, mude ali. O que é que você precisa fazer para começar a colocar esse relacionamento em ordem? Como é que vai ser? Marido e esposa têm que estar alinhados, maduros, né? Não pode ser gente imaturo. Você pode até começar, vai passar por algumas dificuldades, mas contemplando a disponibilidade do Espírito de Deus para te sustentar na superação daqueles problemas, certamente você vai ser capacitado. A busca da solução não é apenas para mim me satisfazer nesse relacionamento. Eu tenho que viver a minha vida conjugal de uma maneira que possa buscar agradar a Deus em tudo. Esse tem sido o seu objetivo? Você está preocupado, ou pelo menos está se ocupando de buscar agradar a Deus naquilo que você está fazendo nesse relacionamento? Está difícil? O que você está pedindo? Se você não está pedindo, não tem muito o que ser atendido. Ok? Você já deve ter ouvido falar aqui na igreja, às vezes pode parecer até um mantra, mas é coisa do tipo, importa a gente agir de uma maneira a agradar a Deus. Já ouviu essa frase aqui? Não ouviu? Interessante que isso é uma das coisas que nós deveríamos ter como objetivo principal na nossa vida, em tudo aquilo que a gente faz. O que a gente faz tem que ter como objetivo principal, como resultado principal, agradar a Deus. Isso faz sentido para você? Sim ou não? Sim. E você faz isso? O silêncio é a resposta, né? Provavelmente você não faz porque não sabe. Mas isso é um princípio que deveria ser cultivado até a gente passar por isso de uma maneira automática. Não automática sem dar importância. Automática no sentido de que você não pensa em outra coisa antes. Se você está procurando ganhar mais no seu emprego e ora por isso, se você está pensando em tratar de alguma dificuldade no seu relacionamento com teu filho, por exemplo, com teus filhos, se você está pensando em algo que tem que ser mudado na sua vida e você não consegue, a minha sugestão para você é procurar se informar mais a respeito desse princípio, que é agradar a Deus e agir de uma maneira, daquela constatação em diante, agir de uma maneira que de fato corresponda ao que é o princípio de agradar a Deus.
Quando você fala Senhor, e Jesus usa uma das expressões, eu vou usar só um pedaço dela, né? Senhor, Senhor. De fato, Ele é Senhor da sua vida? Ou você tem no Espírito, ou tem em Jesus, alguém conveniente para te ajudar a conquistar o que você quer, e que muitas vezes são coisas que não agradam a Deus. Estão exatamente na contramão. Eu te desafio a procurar se informar disso, procurar a liderança que possa te ajudar nessa orientação e procurar saber como funciona o princípio de buscar agradar a Deus para que a tua vida tenha significado. Porque senão, de novo, é um negócio que a gente vai passando assim, eu tenho que agradar a Deus, que bom, né? Você vai levando aquilo para frente de uma maneira automática e aquilo não produz na sua vida efeito nenhum. Por exemplo, uma das coisas que agrada a Deus é que você tenha um bom relacionamento conjugal. Que você tenha um bom relacionamento familiar, você, sua esposa, seus filhos, aqueles que estão debaixo da tua autoridade. Sem essa perspectiva, é um negócio vazio. Você está lutando com a fumaça. Você está fazendo um negócio, vou usar o exemplo do Paulo, né? Você está como que desferindo golpes no ar. Você está simplesmente gastando energia e não está produzindo nada. Procure saber o que significa. Está colocado aqui, marido e esposa maduros devem estar alinhados com a motivação de buscar agradar a Deus em tudo. Se você não entender o que significa isso, esse texto que tem valor não significa nada para você. Você não sabe como desfrutar desse poder de agir debaixo do cuidado de agradar a Deus. Deus só pode te abençoar disso, até de coisas que você não sabe. Desfruta disso. Examine-se a si mesmo, né? Tem o texto lá de Mateus 7 que diz: não julgueis para não seres julgados. Quando você está tratando com seu cônjuge, esse relacionamento, ou ainda dentro da sua família, a gente parte muitas vezes de algum pressuposto negativo para outra pessoa. Você vai dizer muitas vezes: não vou nem falar disso porque não adianta mais, já desisti. Não é a solução, não é o princípio. O princípio é não abrir mão, insista naquilo. O que você não pode fazer não é julgar, você é chamado a fazer avaliações todo dia, toda hora. O problema não é o julgar em si, o problema é julgar e condenar. Eu estou vendo meu filho fazer uma coisa errada, eu estou vendo meu cônjuge fazer uma coisa errada, eu não posso atropelar, não é esse o caminho. Como se eu tivesse já pronta a interpretação de que aquilo é alguma coisa que contraria princípio. Às vezes eu estou entendendo errado. Às vezes o meu cônjuge nem sabe o que ele está fazendo errado. Dizer, por exemplo, não falo mais porque... não perco mais tempo falando. Você sempre faz no fim o que você quer. Estou julgando. Por que eu não insisto mais uma vez? Ou não é só simplesmente repetir alguma coisa que te incomoda, mas talvez o seu cônjuge não entendeu, talvez você ainda não entendeu, talvez a decisão de correção que você está tentando enxergar no outro não esteja sendo percebida pelo outro da maneira correta. Por exemplo, se você é marido, nós vamos ver isso se der tempo ainda hoje. O texto de Efésios 5 fala que, como marido, né, você tem a autoridade dada por Deus sobre toda a sua família, e você tem a obrigação, Efésios 5, 25 e 26 fala que você tem que amar como marido a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o próprio texto diz como. Cristo, você tem que amar, maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Alguém sabe a continuação? E eu gostaria mesmo, né, que todo mundo respondesse isso. A si mesmo se entregou por ela. Como é que Jesus se entregou pela igreja?
morreu. Ele sofreu a perda para que nós fôssemos beneficiados. E o que o texto está dizendo para o marido, assim, você tem que assumir o custo de amar sua esposa dessa forma. Não é tirar dela o que pode ser bom para você. É dar para ela o que for necessário e suficiente até que ela, de fato, possa desfrutar plenamente daquele benefício. Ainda que ela te contradiga, ainda que ela seja ingrata. Você só vai acrescentar itens na sua oração para mudar o coração dela. De forma nenhuma você pode pressionar a sua esposa a fazer qualquer coisa. Você tem que ensiná-la. Tem gente, tanto homens quanto mulheres, que não são ensináveis. É difícil tratar disso. Insista. Tem que ser motivo da sua oração. O Senhor muda o coração dela. Não tem outra forma de fazer. A gente tem muitas vezes a tendência de querer resolver os conflitos no casamento tentando mudar o nosso cônjuge. Não precisa levantar a mão. Quem aqui não pensa assim? Você já pensou alguma vez em mudar alguma coisa para melhorar o seu relacionamento? Não levanta a mão. Mas certamente a gente sempre pensa na possibilidade de fazer o nosso relacionamento mudar se o outro mudar. Ah, se o outro fizesse assim, seria formidável. Ah, se o outro me tratasse de uma forma diferente, seria formidável. Para um pouquinho e pensa, o que é que eu preciso mudar para favorecer o meu relacionamento com o meu cônjuge? Vale para homem e vale para mulher. Mudar o outro não resolve. Pode ser até que nós estamos tratando de um negócio tão grave que até de uma certa forma resolve. Não é a regra geral. Eu tenho que tomar a iniciativa de eu mudar. Aquilo que pode ser convertido em alguma coisa útil para o nosso relacionamento. Se eu ficar esperando o outro, não vai acontecer. E se acontecer, vai estar sempre aquém da minha expectativa. Então, como toda expectativa frustrada, o que acaba acontecendo é desânimo. Não é esse o propósito. Responde para mim uma coisa. O que é que você viu nesse ser que é seu cônjuge que te motivou a casar? Ah, eu vi um cutucando o outro aí. O que aconteceu? Por que é que você casou com a pessoa com a qual você está casado? Tinha que ter algum valor envolvido. Você tem que responder essa pergunta. A gente ouve muitas vezes, algumas vezes a gente ouve quando alguém está tratando de relacionamento frustrado, né? Casei com a pessoa errada. Ah, você casou com a pessoa errada? Então, agora é a certa. Casou. Não tem o que fazer. Se você é filho de Deus de verdade e leva a palavra de Deus a sério, não tem solução. A solução é consertar o que está estragado. Porque se você tivesse consciência antes de casar de que ia ser assim, você ia casar? Não. Então agora não tem jeito. Agora é trocar o pneu com o carro andando. Perdeu a chance de fazer antes de casar, tem que fazer agora. Senão vai ser uma mixórdia esse relacionamento. Ignorar um problema grande em troca de coisas simples, triviais, que são, assim, tranquilas de resolver, é uma forma de exercitar uma falta de integridade. Jesus não está preocupado com qual dos dois, nesse relacionamento conjugal, é o principal culpado. Jesus está vendo que alguma coisa não está bem e você tem o recurso de apelar para ele, te ajudar a entender, a equacionar e a resolver esse problema. É como se você estivesse diante de uma caixa, de um tesouro, né, cheio de coisas.
Entre você e o tesouro tem uma parede de vidro de 10 milímetros. Não vai conseguir passar dali. Você está vendo o tesouro. Mas você não tem como chegar lá. Ainda que você tenha encontrado o tesouro, você não pode desfrutar dele. Você tem que, de fato, tomar providências que sejam eficazes, que vão resolver o problema. Jesus quer que eu tome a iniciativa de consertar. Não vou ficar esperando, e Ele não quer que eu fique esperando o outro arrumar para mim depois desfrutar. Sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai ser um peso para o outro. Os casamentos florescem quando ambos os cônjuges aprendem a permanecer no caminho estreito da integridade. É difícil, mas não é impossível. Admita que em termos de contemplando, né, a área de honestidade, admite que as circunstâncias expõem o coração e nivelam e revelam o seu pecado. Pode falar aquilo que nós falamos antes. O casamento tem a propriedade de revelar, né, o que está no fundo do nosso coração, coisas que não foram reveladas no namoro e no noivado, que é o produto da convivência. E nós podemos descobrir não só coisas ruins quando revela. Você pode perceber que o seu cônjuge é uma pessoa generosa, que é uma pessoa bondosa. Eu percebi quando eu casei que ele não tinha tendência à amargura. E eu era um poço de amargura, devido à minha Criação. A crença que eu aprendi da minha família. E o que eu percebi? Que ele vivia muito melhor que eu. Foi uma forma como o Espírito Santo me ajudou. Então nós podemos perceber coisas boas que não tinha percebido antes de casar. E também outras coisas que não são tão boas, né? Podemos perceber a ira, a agressividade, né? A forma de falar, de ofender, ou coisas assim, né? Isso é uma propriedade do casamento, de revelar o que está lá no fundo do coração, que a gente... Por isso que quando os noivos vêm lá em casa, e quem veio discutiu, abre muito bem os olhos com quem que você vai se casar. Porque depois que você se casar, você vai ter que fechar o olho para muita coisa. Que você não viu antes de casar. Ou ignorou. Uhum. É isso. É isso o negócio do sangue que você fala? Isso é. Está lá no problema do casamento. Opa. Então, em termos de honestidade, né, esse relacionamento vai fazer com que você veja claramente, né, detalhes do seu. Detalhes do outro é fácil, você vai perceber no primeiro dia. Mas detalhes do seu coração. Como é que ele está se expressando diante de alguma circunstância que você gostaria que fosse diferente. Não interessa quanto você não está satisfeito. É suficiente você lembrar que você casou. Naquele momento você estava satisfeito. Mas importa você ver o que você tem que mudar na sua vida para fazer o seu cônjuge se sentir bem. Ainda que por ingratidão, nas primeiras tentativas, e às vezes demora muito, ele não perceba. Mas você quer um casamento que de fato produza frutos agradáveis de desfrutar? Haja dessa forma. Não tem solução. Ou é isso ou é nada. Você tem que ter essa percepção. Raramente a gente percebe essa necessidade de mudar. E mesmo quando a gente percebe, a gente tem dificuldade em dar os passos para mudar.
E ainda que a gente comece a mudar, a gente sempre tem o desincentivo da forma como o outro reage, para mim me conformar dizendo, isso assim mesmo, não vai mudar nunca, eu vou parar. É insaciável, o outro sempre tem demanda, você chega lá com a intenção de entender o que está acontecendo, para poder corrigir, parece que a lista aumenta sempre, nunca diminui. E isso, de uma certa forma, pode produzir ou apontar para algum tipo de desânimo. Não é assim. O seu compromisso em agradar ao Deus é desenvolver um relacionamento com o seu cônjuge de forma que você possa, ao longo do tempo, desfrutar da bênção de ter alguém que está do seu lado, não é seu inimigo. O texto de Tiago 4, diz assim, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Ele está se referindo na igreja, com todos os irmãos, mas... mas sumiu o... Não tem. Bom, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Não é assim, a visão de Tiago aí é da igreja inteira, mas eu estou querendo que você focalize no seu relacionamento conjugal. De onde procedem as guerras, olha como chama, guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Como é que eu posso falar? Egoísmo. Eu preciso ser satisfeito. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Quem já não matou o seu cônjuge pelo menos uma vez na vida? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, olha aí. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Você está pedindo outra coisa. O que Deus está pedindo de você nesse seu relacionamento é uma coisa, a busca de viver em harmonia, de tratar seu cônjuge adequadamente. Você pede mal, você pede para você, né? É uma coisa egoísta, para você esbanjar o vosso prazer. O meu cônjuge é um elemento à minha disposição para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, e se eu não quiser também não vai ter. Não é assim. De onde vem isso? Vem dos prazeres que militam na vossa carne. A nossa carne é capaz de produzir coisas fantásticas, né? Contemplando dessa perspectiva egoísta. Quando a gente deseja algo não importante, quão legítimo seja esse desejo. Quando nós estamos dispostos a pecar para conseguirmos o que nós queremos. Você já teve alguma vez o desafio de pecar para obter o que você quer? Não estou falando de imoralidade. Estou falando de um pecadinho simples. Tocou o telefone, você está perto do seu cônjuge, você sabe que pode ser para você e você diz, se for para mim, diga que eu não estou. Pecadinho vagabundo. Mas é pecado. Você está disposto a pecar para obter o que você quer? Por menor que seja. Não é o caminho. Geralmente a gente pensa em coisas, né? Viu o carro do fulano entrando no motel e não era o marido, não era a mulher. Isso aí assim, é um negócio que vale a pena usar como exemplo. Não. Quando você fala para o seu cônjuge, se for para mim, diga que eu não estou, é um pecado. E se ele obedece, é outro pecado. Porque você está vendo ele lá. Você entendeu? A gente tem que ter uma vida íntegra. Não é. Como é que você espera ser abençoado fazendo aquilo que não agrada a Deus? Quando a gente reage pecaminosamente por não termos o nosso desejo atendido, a sua mulher, ou seu marido, o seu cônjuge, diante da proposta, se for para mim, diga que eu não estou, ele fala, não, diz você. Aí passa o telefone. Desagradou o outro, pô. Não queria ser atendido.
alguns exemplos. Ela pode reclamar por mais amor e ele por respeito. Alguém já leu o livro que está vendo aqui na livraria, Amor e Respeito? Nenhum de vocês leu? Rapaz, experimenta. Experimenta. É um negócio, assim, é um paradigma que tem que ser quebrado sob pena de você ignorar alguns recursos e alguns princípios que são simples de equacionar e colocar em prática na sua vida. Quando os dois têm a percepção clara, né, de que um dos temas do livro é esse, né? A esposa sempre reclama de falta de amor. Não é sacanagem, é um fato. Ele vai mostrar ali. E o marido sempre reclama que a esposa tem falta de respeito com ele. Você lê o livro, assim, é uma visão meio americanizada de alguns detalhes, mas eu diria para você que 80% do livro é absolutamente compreensível e aplicável na nossa vida. Conhecendo o princípio, conhecendo o que está em jogo ali, é fácil equacionar uma porção de questões. É um treinamento. Como? Isso. Se você... eu ia mais para frente, mas ela já se adiantou ali. Alguém lê para mim Efésios 5:33. Portanto, eu torno a dizer, um homem deve amar sua esposa como parte de si próprios, e a esposa deve cuidar de respeitar profundamente o marido, obedecendo, elogiando-o e honrando-o. Ok, é uma versão que eu não estou acostumado com ela, a do livro, a da Bíblia. O livro que eu peguei aqui no Google. Ok. Portanto, cada um de vocês também ame sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Isso. Olha só que coisa interessante. A Bíblia está dizendo para o marido amar como Cristo amou a igreja. É o mesmo verbo, lá em cima o agapau, aqui também é. A Bíblia está dizendo, ame a sua esposa a ponto de se entregar por ela. E, em contrapartida, para a esposa, a Bíblia diz, respeite seu marido. O que você acha disso? Será que é formidável? Será que é facinho? Será que ninguém exagerou? Será que Paulo não teve sensibilidade para perceber outra coisa que está escondido? Ou o Espírito revelou para ele uma coisa que a gente não percebe? O marido amar a sua esposa a ponto de dar sua vida por ela. A recíproca para ela é respeitar o seu marido. Usa aquele exemplo lá do... É bem nítido, né? Isso. Que a dificuldade de maridos amarem e a dificuldade de mulheres respeitarem. E é por isso que Deus manda. Porque aquilo que é fácil, que é natural da gente, não está explícito, né? Deus não manda você respirar, né? É natural. Uhum. E trabalhei muitos anos na delegacia da mulher, né? E lá, no tocante, por exemplo, no tocante ao amor do marido, né? Quando o marido é preso, quem vai visitar? Hã? Mulher. Mulher faz. Você vê a fila lá. Você vê a fila na porta da delegacia, na porta da prisão. Eu sou mulher, com a sacola, um monte de sacola. Ela leva droga, ela leva celular, ela é presa por causa dele, né? Porque ela ama e preserva a família. Quando a mulher é presa, quem vai visitar? Hã? A mãe dela, nem os filhos. O que o marido faz? Desaparece. Outra família. Outra família. Mulher ama. Marido não tem essa facilidade. Como eu falei para vocês, trabalhei muitos anos na delegacia. Lá todo dia tem olho roxo.
E a gente abordava as pessoas, as mulheres, enquanto elas iam fazer BO, que é um procedimento que demora muito tempo lá dentro, né? Nós fazíamos um trabalho de evangelismo e de aconselhamento. E na conversa sempre, né? Qual foi? Ah, olha o que ele me fez, porque lá é tudo mulher que atende, então elas ficam tudo empoderadas, né? Olha o que aconteceu. Olho roxo, né? Olha o que ele fez, não sei o quê. Conversando, tá. E qual foi a sua participação nesse fato? Nenhum homem entra pela porta e dá um soco na cara da mulher, não é? Ah, ele chegou bêbado. Ninguém gosta. Nós começamos a brigar. Ele falou para mim, fica quieta. Eu comecei a discutir. Fica quieta, senão eu vou te bater. O que ela fala? Bate se você é homem. Nítido, uma nítida colocação de falta de respeito. Se ela tivesse parado antes, provavelmente isso não teria chegado. É lógico que ninguém gosta de marido bêbado e que ninguém gosta que chega lá e começa a discutir. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Vocês certamente já assistiram filmes dos Netflix, tudo, que a discussão do marido e mulher começa na cozinha. Já? Bastante. O que o homem faz? Ele vira e vai para sala. O que ela faz? O que ele faz? Vai pro quarto. O que ela faz? O que ele faz? Tranca no banheiro. O que ela faz? O que esse homem está fazendo? Ele está fugindo da contenda. E ela, nitidamente, falta de respeito. Maria tem outro exemplo que eu acho interessante, de uma pessoa que ela conheceu que estava em casa com algumas amigas, alguma coisa assim, e acabou o gás. Então precisava trocar o botijão de gás, estava lá o botijão recarregado e tal. E lá foi o cara trocar o botijão de gás para a mulher e, como quase sempre acontece com quem faz as coisas de má vontade, ele colocou a conexão meia torta e ele estragou a rosca. Então, apesar de ter gás, não podia usar o gás, né? E quando ele contou para ela o que ele fez, a resposta dela foi: bom, você não faz nada direto, não sabe nem trocar um botijão de gás, você é um inútil. Isso é falta de respeito. E, assim, não é piada, isso acontece. Tem marido que vive debaixo da maldição da esposa. Por mais que ele se aplique em fazer alguma coisa que seja aceitável e agradável para ela, ela sempre acha alguma coisa para desqualificar. O que significa isso? É um exercício de falta de respeito. E isso é fatal para qualquer relacionamento. Pode ser que o camarada não chegue a ponto de se separar. Pode ser que ele consiga ser tolerante. Pode ser que ele ainda está num processo de ganhar sabedoria para aprender a tratar com isso. Mas o fato é que naquela hora ela está destruindo o relacionamento. Então, quando a gente fala de amor e respeito, coisas assim aparecem exemplos e aparecem alternativas nesse livro. Eu te recomendo. Se você puder, vai lá, compra o livro. Ele é fácil de ler, é em português. Joia. Grosso, de letra pequena. Não. Vamos lá. Não é um livro grosso, não tem letra pequena, dá para ler sem óculos, tá certo? E não tem figura, isso é verdade. Então é assim, vai se informar, né? Depois do que eu espero que você tenha entendido, o que eu estou te apresentando, eu diria para você que é absolutamente mandatório você pelo menos tomar ciência do que tem naquele livro.
Aquilo resolve um monte de problemas que você, assim, olhando, você fala, pô, como é que eu resolvo isso? Está lá. O que eu faço? Está lá. Como eu te falei, tem alguns detalhes que têm a característica da educação americana, né, de gringo. Mas não é tudo, você vai perceber que aquilo é coisa de gringo e dá para resolver, assim, tropicalizando, você vai encontrar alguns exemplos mais fáceis de atender. O que acontece, além disso, é que os nossos desejos também têm o poder de se transformar em ídolos. E eu fico correndo atrás daquilo, né? A idolatria... tá lá. A idolatria ela potencializa, né, um pecado que eu acho que nós vamos conseguir localizar no texto de 1 Coríntios 10, de 1 a 14. Vamos ler lá. Acharam aí? Todo mundo achou? Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais, está falando daquele mesmo povo que saiu do Egito e estava no deserto. Estiveram todos sob a nuvem. Eu falei disso já? Então tá bom. Então vamos em frente. O texto fala no finzinho, que no versículo 11, eu quero chamar a tua atenção disso, que aquelas coisas lhe sobrevieram como exemplos para nós e foram escritos para nossa advertência. Qual é a advertência, né? A forma de Deus tratar com aquela rebelião foi fazendo um monte deles morrer. Deus não se agradou dos caras, assim, simplesmente tirou fora. E o problema daquele pessoal era idolatria, um negócio absurdo. Você vê como eles passaram pela experiência das pragas, depois pela experiência de sair, depois pela experiência de ficar na beira do mar e ser salvo do faraó daquela forma, da água parando e depois matando. Exemplos assim, a dar com pau, da pedra que jogava água, da nuvem que protegia do sol. Deus renovando bênçãos a cada dia. E o pessoal com o coração duro não percebendo nada. E o texto fala o que aconteceu com eles é exemplo para nós. Nós corremos o risco ao exercitar esse tipo de idolatria, ou seja, a busca pelo meu prazer em primeiro lugar e o resto que se dane, vai trazer consequências. Você não vai ser abençoado. Em alguns casos você vai ser disciplinado. Em outros você vai ser amaldiçoado. Como aconteceu com aquele pessoal que se rebelou contra Arão e Moisés, saiu o fogo do incensário, foi lá e lambeu aqueles caras todos. Deve ter sido um negócio horroroso de ver, impactante. Sabe o que aconteceu? Nada. Depois de um tempo eles voltaram a andar no mesmo caminho, nem passando por uma disciplina tão severa. É assim, se a gente não toma cuidado com o nosso coração, com a nossa... Quando o hebreu, quando o judeu quer se referir ao que está aqui dentro, ele fala leb, que foi traduzido como coração, mas na realidade é o pensamento, a nossa cabeça. A nossa cabeça tem a tendência de, para as coisas ruins, não mudar. Dependemos da ação do Espírito para nos fazer entender e nos encorajar a fazer as mudanças necessárias. Fora disso, não tem esperança. E uma das coisas que me estimula, quando eu falo me estimula, não é eu pessoalmente agora, mas nos estimula a sermos bem-sucedidos na oração para mudar, é exatamente essa. Deus se agrada de viver buscando a forma de crescer em maturidade a ponto de incorporar na minha vida princípios que fazem o nosso relacionamento conjugal mudar para melhor. E aí precisamos ter cuidado, né, com essas coisas. Porque eu não sei se você já percebeu isso, mas agora até tem menos. Mas teve um tempo que tinha muito. No começo do tropicalismo era muito
Faz tempo, hein? Era muito comum dizer assim, siga o seu coração. Lembra da passagem? Por volta e meia, ainda tem, né? O pessoal ainda fala disso, siga o seu coração. Olha lá o que a Bíblia fala a respeito do coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, o esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Segundo, o fruto de suas ações. Meu coração, a Bíblia está falando que o meu coração, isso vale para cada um aqui, é desesperadamente corrupto. Olha o que eu preciso andar rápido, tem 2 textos que eu queria mostrar para vocês. O texto seguinte, anota aí, depois você procura ler e verificar o que eu estou falando. Ele diz, em Hebreus 4, 14 a 16, você está vendo lá, né? Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Essas todas que nós estamos falando aqui. Antes, ele foi tentado em todas as coisas. Talvez você não tenha nunca se atentado para isso. Mas o texto bíblico está dizendo, Jesus foi tentado em todas as coisas. Inclusive por cobiça, inclusive por... na área sexual, não tem registro, mas o texto está dizendo todas as coisas. Ele passou por aquela experiência. Nós conhecemos só do diabo, né, depois que ele saiu do deserto, mas está dizendo todas. Mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que coisa interessante. A misericórdia precede a graça. Às vezes, o que você está fazendo é tão ofensivo a Deus que Ele poderia te fazer assim, ó, e fazer você desaparecer, mas por misericórdia Ele não faz. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é como você... Misericórdia é como você fazer alguma coisa que merece o castigo, mas por misericórdia você não recebe. Ou você mereceria um castigo assim, e por misericórdia você recebe um assim. Só que atrás da misericórdia é o que o texto fala, e acharmos graça. Se Deus não exercer misericórdia, às vezes não daria tempo nem de desfrutar da graça. Você teria virado pó. Antes de você se converter, você deve ter cometido pecados que mereceriam um negócio assim... extremo em termos de justiça de aplicação de pena, mas por misericórdia Ele não aplica. Então nós temos que ter a percepção de que Deus muitas vezes, na sua misericórdia, nos poupa de uma disciplina mais severa. E aí você tem que comparar isso com aquela questão do se você está sem disciplina, você é bastardo e não filho. Às vezes você está desfrutando de alguma misericórdia. Porque o certo seria você ser disciplinado, ser corrigido. Eu quero achar um texto para te fazer. É o último, prometo. Cadê aqui? Só um instantinho, por favor. Aqui. Eu queria que você tivesse em mente um texto no livro de Provérbios. Ele diz assim: o que encobre as suas transgressões, e nós corremos o risco de fazer isso com o nosso cônjuge. Fazemos o mal para o nosso cônjuge, sabendo que é uma transgressão, e em vez de pedir perdão, porque o Espírito revelou para a gente que aquilo que nós estamos fazendo é passível de algum tipo de punição,
o Espírito revelou, mas eu fico quieto, eu não vou lá pedir perdão. Eu não sei pedir perdão, eu não consigo pedir perdão. Então, ó, o que acontece? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Se você faz isso com o seu cônjuge, e encobre e vive fazendo isso de uma forma recorrente, saiba que um dos reflexos é que você não vai prosperar. Nem naquele relacionamento e provavelmente em muitas outras coisas. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você pode estar desfrutando da disciplina de Deus, não estar desfrutando da disciplina de Deus por conta de muitas vezes chegar para o seu cônjuge e falar assim, olha, eu fiz isso com você, isso está errado, eu estou confessando, estou te pedindo perdão. Mas isso resolve parte do problema. Para você receber misericórdia, você precisa não apenas confessar, mas olha o que o texto fala em vermelhinho ali. Você tem que confessar e deixar. Você pode até confessar e se qualificar para receber a misericórdia. Mas se você não deixa, se você não abandona aquele pecado, Deus não tem como exercer misericórdia. Você entendeu? Está na sua mão viver bem. Está na sua mão o resultado de viver com sabedoria, de entender o que o Espírito quer, de desfrutar, de viver de uma forma que agrada a Deus. Confessou, resolveu uma parte do problema. Né? Segunda parte que pode não estar resolvida, deixar. Se você confessar e não deixar, vai passar pela experiência. Desculpa ter avançado, desculpa não ter todos os slides prontos, mas ele vai estar disponível na internet a semana que vem, tá bom? Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor tem nos dedicado a aprendermos da Tua Palavra e a buscarmos viver de uma forma que Te agrada. Nos ensina, Senhor, a ter essa percepção e de tal forma que a gente possa desfrutar desse relacionamento que o Senhor bondosamente criou para que nós pudéssemos desfrutar. Nós Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.